Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva, canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar. Qual vai ser a maior energia, energia principal do mês de agosto para o signo de Libra? Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. E quantas caíram? Ai, 5, tá bom. Vamos lá. Nossa! Caiu novamente a Moira, caiu no último vídeo de Virgem. Caso você tenha algo forte de Virgem, aconselho a dar uma olhada. Altia, cultive a harmonia do seu lar, então a sorte o visitará. Herda, volte para a Terra se quiser obter respostas. E Samba, você está onde deve estar. Cultive a aceitação. E Adite, os seus pensamentos criam a realidade. Tenha consciência do que você escolhe. Bom, então primeiramente a gente está falando aqui que está na hora de você olhar mais para o seu lar. O seu lar tanto é o seu corpo físico como o ambiente em que você vive. Então, caso ele esteja bagunçado, sujo, está na hora de você dar uma geral na sua casa. E no seu corpo, também está na hora de você fazer um check-up médico. Ver aí se você não vai há muito tempo, ver como é que você tá, fazer um exame de sangue, mas ao mesmo tempo também se exercitar, olhar mais para as coisas mais básicas, né, do nosso corpo. Dormir bem, beber água, se alimentar bem, se exercitar. E esse se exercitar também está ligado com essa energia da Herda, que ela vem falando, volte para a Terra se você quiser obter respostas, ou seja, volte para o seu próprio corpo. Não adianta você ficar fantasiando demais. É preciso que para que as coisas se alinhem e sejam harmoniosas, que tenha o lado terreno e que tenha o lado espiritual, né? São esses dois campos, porque a gente está vivendo num mundo dual. Então aqui é necessário que você se aterre mais. Então botar o pé na terra, cultivar flores dentro de casa para que você bote a mão na terra. Você saia mais para olhar a natureza, entre em contato com seus animais. Pode ser aqui que algumas pessoas tenham já animais dentro de casa, mas estejam deixando mais eles de lado. Então aqui é o momento também de você se conectar mais com eles, com essa sabedoria da natureza. E entender que independente de onde você esteja, o que você esteja vivendo nesse momento, quais são essas dificuldades, é preciso que você aceite onde você está, para que você consiga traçar um caminho conectado com o que você está vivendo, né? Com as coisas reais, com a realidade. Onde é que eu estou? Para onde que eu quero ir? E como que desse ponto que eu estou, eu chego lá. Mas também essa parte da aceitação, eu também sinto que é em relação a você se aceitar. Aceitar as dificuldades que você tem, aceitar também as qualidades que você tem, né? Porque muitas vezes a gente olha muito para os aspectos negativos e a gente não consegue honrar as características que nos ajudam, são positivas, né? E entender aqui que os pensamentos, eles têm que estar muito alinhados com o que você quer construir. Então, se você quer mais prosperidade na sua vida, você não pode ficar alimentando sentimentos e principalmente, né, pensamentos de escassez. Então, parar de também olhar sempre para a falta, aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Como que você olha para isso? Tá meio cheio ou tá meio vazio? Se você quer construir mais prosperidade na sua vida, o olhar e o pensamento que você tem que ter pro copo ele está meio cheio. Se você ficar sempre pensando na falta, que ele está meio vazio, aí você sempre vai entrar num pensamento muito pessimista e aí você não vai conseguir aceitar onde você está e estar conectado com a realidade. Vai estar sempre conectado com uma ilusão desse pessimismo excessivo. Bom, e ao mesmo tempo a primeira carta que caiu foi a carta das Moiras, ou seja, falando que esse momento ele está no seu destino, você precisa passar por essa dificuldade, porque parece que tem um grande aprendizado da sua alma. E quando você ultrapassa esse obstáculo, quando você vence ele, vai vir aí uma energia de muita frutificação na sua vida, de muita prosperidade, de estar mais conectado também com o prazer, porque aqui parece que você vai libertar muitas coisas que estavam fazendo com que você tivesse uma visão limitada sobre quem você é e sobre onde que você consegue ir.
E ó só como tá vendo uma colheita, gente. No fundo de deck aqui, tá? Annapurna, uma colheita ou aguarda, usufrua. Ou seja, aqui, depois desse momento, né, de muita dificuldade, vai vir um momento de abonança. Aquela coisa um momento mais escuro do dia é antes de clarear. Então, caso você esteja sentindo que as coisas pioraram muito, não se preocupe, que elas estão no fim. Mas é preciso que você continue caminhando, confiando em você, para que as coisas fluam. Não vai cair do céu, não é para você ficar parado só orando a Deus, o universo, quem você acredita. É preciso ter ação, mudança. Como que eu estou agindo? O que eu quero para minha vida? Eu quero... Vamos ser uma coisa mais prática aqui, né? Já que tá falando lá. Eu quero um lar mais conectado comigo. Então, eu vou começar a ir em lojas que tenham artigos que eu gosto. Então, se eu gosto de coisas mais antigas, eu vou numa casa que vende velharia. Se eu gosto de coisas mais... de botar santo em tudo quanto é canto, eu vou numa casa de artigos religiosos. Então, ir em busca disso, né? Onde que eu posso chegar? O que é que eu quero? Mas eu sinto aqui que essa coisa do lar, ela precisa estar muito conectada com você, porque para casa, ela deixar de ser uma casa e começar a ser um lar, ela precisa conversar com você. Então, o que você pode trazer para sua casa para que você se sinta mais em casa, para que aquele lugar te acolha toda vez que você entra e você sinta uma paz. Vamos lá, energia positiva no mês de agosto. Obrigada. Putz, caiu mais, tá bom. Vocês que mandam. Bom, a primeira carta que caiu foi o 10 de paus, mostrando novamente o quê? Que tá chegando o fim do sofrimento, o fim de uma sobrecarga, o fim de sentir que as coisas não andam, que você tá carregando o peso do mundo nas costas, mas ainda assim, embora você sinta que você tá fazendo o máximo que você pode, sente que não é o suficiente, isso tá indo embora. Ao mesmo tempo, olha só como tá indo embora, gente, caiu a carta aqui, ó, a torre, junto com o 8 de paus e a carta do julgamento. Todas essas, lembrando, estão na energia positiva. O que isso quer dizer? Primeiro, que elas estão reforçando aqui um fim de um ciclo. E como veio essa energia da torre, ela também vem falando que pode ser que algo muito inesperado aconteça, mas esse algo inesperado, ele pode sim trazer uma certa dor, mas ele principalmente vai trazer uma libertação, porque aqui você tá carregando peso demais, coisas demais, tá tentando às vezes construir em uma base onde não é sólida. Então pode ser por exemplo, um lugar de trabalho em que você acreditava que ele te traria muita prosperidade, mas na verdade ele só traz sobrecarga e você não vê isso de trazer esse retorno financeiro. Pode ser uma relação em que você sente que você faz tudo pela pessoa, que você se doa, que você faz o mundo e não se sente amada na relação, então isso vai cair. Mas também, principalmente aqui, eu sinto que uma questão de você com você, como que você está se relacionando consigo mesmo e com o mundo, porque aqui eu vejo uma certa opressão de você para com você, ou seja, no seu relacionamento interno, na sua cabeça, você está o tempo todo se oprimindo, falando coisas muito negativas sobre você, dizendo o quanto você não consegue, o quanto você às vezes é frágil, ou como você destrói as coisas. Tem esse tipo de pensamento que ele vai começar a ir embora, porque eu vejo que você está começando a construir hábitos. Se você não está começando, esse é o momento, hábitos mais saudáveis, e isso está trazendo muito mais confiança para você, confiança em que você vai chegar onde você deseja, confiança que você vai conseguir impor certos limites, que você vai conseguir ter uma mente mais saudável, que você vai parar de deixar com que ela te domine e vai começar a dominá-la, porque tem muito aquela coisa, eu acho essa frase genial, gente, que é a mente como uma serva, ela é a melhor das servas. Mas a mente, quando ela é a senhora, ela é a pior das senhoras. Então aqui está na hora de você deixar com que a sua mente te controle. Deixar que a mente divague para onde ela queira e começar a ter controle sobre ela. Não quero que ela vá para lugar. Mas ela vai 30 mil vezes. Então eu vou 30 mil vezes falar para ela. Para ir não. Esse pensamento não. Pode ser outro. Assim como esse veio, ele vai. E também uma certa
energia assim de você desapegar dos pensamentos, no sentido de parar de se identificar com eles, de acreditar que você é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, você é a consciência por detrás disso tudo. E após essa queda, né, essa desconstrução que vai acontecer, tá vindo uma energia aqui de renovação muito grande. Então você pode, por exemplo, sentir que as energias elas vão começar a meio que voar assim na sua direção, sabe? Você vai começar a sentir as coisas correndo, como se antes estava muito lento, mas agora vai entrar numa energia, um movimento muito forte. E você vai começar a ver isso. E parece que nessa desconstrução, você também vai parar de ver certas ilusões que você criava, ou seja, de situações que muitas vezes não eram frutíferas, mas você cismava de que elas eram, de que era só uma dificuldade da pessoa, ou eu vou passar por essa coisa, é uma questão minha. Tem uma coisa aqui de passar pano, vamos dizer assim, sabe? De ficar tentando passar pano para situações, para pensamentos, e aqui tá na hora de cortá-los, para de passar pano. Aqui também para algumas pessoas pode estar vindo uma viagem, e vai ser nessa viagem que você vai conseguir ter essa desconstrução. Parece que você pode ter aqui um insight muito grande nessa viagem. Você pode conhecer alguém que te ajude a ver a vida de uma outra forma, ou então que você receba um conselho de um amigo que te faça ver além do material, consiga enxergar o que a situação, o ambiente está te trazendo de conhecimento, como que você pode olhar as coisas com esse olhar mais de macro ao invés de micro. No seguinte sentido. Vamos ver um exemplo para deixar bem claro para vocês. Lembrei. Vamos supor que você esteja tentando entrar aqui num mestrado. Tá tentando entrar no mestrado e aí você foi lá e aplicou para um certo professor, mas aí você teve que modificar algumas coisas da sua pesquisa, né? Para caber naquele professor. Porque você achou que esse professor era o melhor professor que tinha para o que você quer pesquisar. Mas ao mesmo tempo não era assim, não era o perfeito, sabe? Não era aquele professor que caiu como uma luva. Então você teve que modificar algumas coisas para que ficasse mais simples de casar o pensamento dos dois. Só que aí você vai lá e recebe uma negativa, você não conseguiu passar. E aí a primeiro momento aquilo te faz se sentir um fracassado. Você pensa, como que eu não consegui? Eu achei que tava bom. E aí você fica com esse pensamento. Perdão, gente, peraí. De que esse evento foi muito ruim pra você. Ter esse olhar negativo, né? Desse não, esse não dito pra você. Você olha como se o fracasso fosse você. Mas aí passa um tempo e aí você vai e acha uma outra faculdade que tem um outro professor, e esse professor ele tem a linha de pesquisa, de raciocínio, nossa, que cai assim perfeitamente com o que você quer. Então você não vai tentar se adaptar a esse professor. O que você quer construir já está nesse mesmo caminho. E aí você vai e aplica. E aí você vê que as coisas começam a fluir, funcionam de uma forma muito rápida. Você vai lá e recebe uma resposta positiva. Então lá atrás, o que você achava que era algo negativo, hoje você consegue ver com essa visão mais ampla, né, com essa visão macro, de que na verdade aquela situação que eu tinha tido como uma resposta negativa, na verdade foi a melhor bênção que eu consegui ter. Porque olha só a pessoa agora que chegou na minha direção. Essa pessoa, ela pensa justamente como eu, ela vai agregar muito mais no que eu quero pesquisar. Então é exatamente isso, de entender que certos não, que certas portas fechadas são a maior bênção que a gente poderia receber, porque quer dizer que aquilo não é tão bom pra gente, que vai chegar algo muito melhor. Vamos ver agora as energias que precisam ter cuidado no mês de agosto. Tá ajudando, é? Hoje é você que tá ajudando, amor. Entendi. Bom, as cartas que você precisa ter cuidado são a Lua. Gente, novamente, caiu a Lua e as moiras na mesma posição que
de signo de Virgem. Então, caso vocês tenham um signo de Virgem no mapa, na verdade eu aconselho que caso essa leitura esteja fazendo sentido para você, você dê uma olhada em Virgem, porque pode ter uma mensagem complementar. Caiu o 7 de copas e a força, que é quase junto com a coragem. Então aqui, na energia que você precisa ter cuidado, principalmente aqui são nas suas ilusões, nos seus grandes medos, no momento de dúvida. Não é para tomar nenhuma decisão se você tiver com dúvida, com os sentimentos à flor da pele, quando você sente que você tem demasiadamente muitas opções e você não sabe o que fazer, não está na hora de escolher. Primeiro você vai aos poucos cortando as opções e aí quando tiver de 2 a 3, aí você escolhe, porque vai ficar muito mais claro para você qual é o caminho. Mas se você tem várias opções, não tem como você escolher assim, é essa, olha o tanto de opção, tem que ter uma análise. É preciso que essa análise também ela seja feita às claras, ou seja, com consciência. Como que eu vou fazer isso? Por quê? Precisa estar muito concreto na sua mente para que você tenha uma decisão aqui. Então aqui o mês de agosto ele vai estar mostrando que a sua maior dificuldade vai ser lidar com as suas inseguranças, com as ilusões que a sua mente cria, com esses sentimentos que às vezes eles vêm como uma grande tsunami, assim, você tá vivendo bem e aí do nada eles vêm e joga tudo pra cima de você e você sente que você tá no meio do mar, assim, sendo jogado de um lado pro outro. E essa energia aqui da força, ela vem falando também para você ter cuidado para não ceder a esses pensamentos, para você não ceder a essas emoções fortes, para que você entenda que não tem como você combater sombra com sombra. O que isso quer dizer? Que se você está num momento de dúvida, se você ficar sendo uma pessoa muito rígida e muito crítica com você mesmo nesse momento, você não vai ir em lugar nenhum. Na verdade, vai só aumentar o tamanho da dúvida, vai aumentar mais a ilusão, vai aumentar o pessimismo, porque aqui você só combate sombra com luz. Então, se você está passando por um momento de se sentir na noite escura da alma, sabe? Aquele momento de muita provação. E eu sinto aqui que muitos de vocês podem sim estar nesse momento, porque veio a energia das moiras junto com a energia da lua. Então a gente pode estar falando de aprendizados muito conectados com karmas, né, de outras vidas, de karmas geracionais. Tem aqui um aprendizado muito grande que é preciso ser ultrapassado, mas é preciso ser ultrapassado por partes, por processos. Ter muito cuidado também que nesses momentos em que as suas emoções e seus pensamentos eles vão estar muito nebulosos, você vai começar a projetar muito isso nas pessoas, ou seja, as coisas que você está fazendo, você vai começar a ver nos outros. Então, o que está te incomodando no outro? Quais as piores coisas que você está vendo nas outras pessoas? Vai ser aí que vai te ajudar a ter uma maior clareza sobre quem você é, uma maior clareza sobre como que você está se sobrecarregando, onde que você está tentando construir numa base que não é sólida. Me veio aqui muito uma coisa assim também, de tentando tirar leite de pedra, sabe? Que cria assim tanta ilusão de que aquela situação vai funcionar, que começa com essas coisas. Não, vai sair leite daqui, tentar tirar leite de pedra. Não vai funcionar. Aceitar também que certas coisas não vão funcionar do jeito que você gostaria. E novamente, essa energia também da coragem. 88. Veio a energia muito forte do número 8 nessa leitura, gente. Então aqui a gente também tá falando o quê? De você ir em busca de equilíbrio. Porque quando você vai em busca de equilíbrio, as coisas começam a fluir, que nem o número 8. Aqui quem tem conexão, né, quem cultua sua pombagira, seria muito positivo você dar uma flor para ela, tá? E que também seria muito bom para quem tá nesses momentos de muita confusão mental, seria ótimo tomar um banho de rosa branca. Tá precisando limpar certas coisas aqui, tá, gente? Bom, vamos ver agora conselho para vocês.
Armide, eu trago a cura para todas as suas enfermidades. Então aqui a gente está falando de cura das ilusões, a gente está falando de cura de doenças que você possa estar passando, de momentos de muita dificuldade, por exemplo, financeira, vai trazer aqui um caminho para você. Energia de baixe com minha proteção vencerá os inimigos ocultos. Então aqui, também tem isso, essa energia de bastela caiu bem próximo da energia da lua, junto com o 7 de copas. Então vai falando para que você, se você está sentindo que você pode estar sendo atacado, ou que tem outras pessoas desejando mal, para você não se preocupar com isso, porque às vezes a gente pensa muito que esses pensamentos, essas paranoias que a gente cria, tá vindo do externo. E aí a gente não tem esse olhar cuidadoso para o que a gente está pensando, o que a gente está alimentando, porque a gente começa a pensar que está vindo do externo. Então, para você não pensar que está vindo do externo, porque aqui você está sendo protegida, basta estar com você. Então, não tem nada que venha do externo que vai te afetar. Aqui, sua maior dificuldade, seu maior, vamos dizer assim, inimigo, será você mesmo, a sua própria sombra, e é preciso que você traga ela à luz. O que ela está tentando te ensinar? Então também, por estar trazendo a lua com o 7 de copas, a gente também pode estar falando que nesse mês de agosto você vai ter muitos sonhos, que muitas vezes, a primeiro momento, você olha para o sonho e você pensa, nossa, esse sonho não faz sentido nenhum. Mas aí quando você olha com mais cuidado, você vê que ele trouxe muito das sabedorias, ou então tá te mostrando muito das atitudes que você tá tendo, que tá fazendo com que você se sinta rígido, preso, ou então crenças, entende? Tem aqui algo que vai vir do seu inconsciente, que vai te ajudar muito a desconstruir certos padrões que você tá tendo, tá bom? Que está atrapalhando a sua vida. Não tema as transformações que virão. Baba Yaga. E levante o véu e conhecerás a verdade que procura. Isis. Então aqui a gente está falando com essas duas cartas que vai ser um momento de você enxergar realmente além. E esse momento de enxergar além, ele vai ser muito libertador, ele vai fazer com que você pare de carregar tanto peso, mas ao mesmo tempo, pode ser que algumas verdades que cheguem, que você veja através do véu, elas não sejam tão fáceis de entender, de engolir, vamos dizer assim, entende? Verdades sobre você, de entender que às vezes, embora a gente tente sempre ser a melhor pessoa, às vezes a gente não é uma pessoa tão legal com certa pessoa, ou a gente não tomou certas atitudes tão legais em alguma determinada situação. Então tem aqui um olhar para esse seu lado não tão belo, vamos dizer assim, que será muito importante para que você tenha o conhecimento de quem você verdadeiramente é. E através de olhar para esse lado que foi negado durante muito tempo e que muitas vezes não é muito agradável de ver, é através dele que você vai entender muito de certos questionamentos que você tinha, de certos padrões que aconteciam na sua vida, nas suas relações. E essa energia da Baba Yaga junto com a Isis também vem uma coisa assim pra mim. Esse olhar para lados seus que não são tão belos, eles precisam vir de um lugar de amor, eles precisam vir de um lugar de acolhimento. Ou seja, tem certos momentos, nossa, isso veio muito claro na minha mente, isso vai fazer sentido. Tem certos momentos que, por exemplo, você sentiu um gatilho em certa situação, e aí você agiu de uma forma que você não gostaria. Você pode ter agido de uma forma egoísta, de uma forma raivosa, você pode ter ultrapassado o limite de certas pessoas. E aí, ao olhar para isso, você precisa entender que esse grito da sua sombra, ele está sendo mostrado para você, para que você entenda que está gritando porque está doendo. Então, quando dói, você não vai lá e joga autocrítica e critica e bate em cima, sabe? Você tem que olhar e pensar, tá tudo bem. Sinto muito que você tenha sentido isso. Entende? E aí, esse lado também, uma coisa assim, ok. Eu tenho que me acolher, que me amar. No momento que minha sombra grita, sou eu que tenho que estar lá para dar amor a ela, não os outros, não esperar isso dos outros. Mas ao mesmo tempo também, como que eu posso remediar coisas que a minha sombra fez?
Então, se eu ferir alguém, também está na hora de ir acolher essa pessoa, de dizer, olha, mostrar sua vulnerabilidade, caso essa pessoa seja confiável, caso você consiga entender que essa pessoa não vai ultrapassar seus limites se você mostra suas vulnerabilidades. Isso precisa ser dito. Não é todo mundo que você tem que contar suas vulnerabilidades, não é todo mundo que tem que conhecer todos os seus lados. Bom, mas aí, então vamos lá, você machucou alguém, então vai lá acolher essa pessoa também, e acolher e não falar que você é uma pessoa monstruosa, não mostrar o porquê que você fez isso, não como uma forma de justificativa, mas daquela pessoa entender o porquê que você fez isso, mas também de se desculpar, de ver o seu erro e falar, não, tudo bem, aqui eu passei do ponto, então me desculpa, sabe? Tem uma coisa aqui também de ser uma grande mãe, mas eu sinto que essa grande mãe é de você com você, mas também com pessoas que você ama muito e que você pode ter machucado nesses momentos de transformações, porque esses momentos de muita dúvida e que a gente está passando por provações, a gente fica muito sensível. Então, a gente sempre pode ultrapassar certos limites, às vezes nem ter consciência sobre isso. Então, também, se uma pessoa às vezes se afastou e você tem muito carinho por ela, você pode puxar ela para conversar, né? Por que você se afastou? Você pode me ajudar? E às vezes essa conversa, claro, tentando não levar para o pessoal, mas entendendo o que você fez, vai te ajudar também muito a se conhecer, tá bem? Porque às vezes a gente não consegue ver a totalidade do nosso ser. E às vezes um olhar de fora pode ver certas questões que muitas vezes, para as pessoas que estão de fora é muito óbvio, mas para a gente é muito difícil de enxergar. Tá? Então tem uma coisa aqui de uma grande transformação e que será necessário essa conexão com a amorosidade, com a cura aqui, tem uma coisa de cura muito grande. Então, caso você tenha aí alguma divindade ligada à cura, que você tenha muita conexão, aí é o momento de você acender uma velinha. Eu gosto muito de Basté, ela é ótima nesses momentos, tá bom? Mas aí vai do que chamar você, né, do que te conectar, do que você sentir. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.